Oi, galera, meus líderes queridos. Então, decidi gravar esse podcast a pedido de uma empreendedora que tá sempre ali nas minhas redes sociais, tá sempre engajando, tá sempre trazendo sugestões de temas. Então, eu resolvi gravar esse podcast. E nele nada mais é do que uma transformação de um workshop que eu dei aqui em Caxias, na minha cidade, para um clube de finanças, é um grupo de empresárias e elas falam sobre finanças, né? Então elas falam sobre saúde financeira das empresas, elas trocam ideias sobre essa parte de gestão financeira. Então lá nesse grupo eu apresentei um workshop que tinha como nome: a primeira equipe que você precisa liderar é você mesmo. E aí a gente falou um pouco sobre como a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com o que é ambição, o que é propósito, pode definir a nossa autoliderança, ou seja, como que a gente lida com o dinheiro, né? Como que a gente lidera o nosso dinheiro. Então foi baseado nesse tema, que eu acho que fez muito sentido dentro desse clube, mas também a pedidos, né, das meninas, que eu resolvi trazer para cá, para falar sobre o dinheiro, né? Nós mulheres não falamos muito sobre isso. Então aqui vai ser esse lugar e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu acho que é muito importante que eu me apresente. Muita gente não me conhece, e eu, então, sou a Carol, tenho 30 anos, sou empresária, sou mentora de mulheres líderes, sou cofundadora de uma startup que busca gerar autonomia financeira para mulheres, é a SW Jeans. A nossa empresa, então, ela utiliza a moda circular para gerar renda para essas mulheres. Então, a gente faz bolsas com jeans reutilizado para conseguir trazer, então, esse benefício financeiro, né, essa renda ali para que as mulheres consigam ter uma liberdade financeira, ter uma liberdade até emocional, né, porque o dinheiro, ele traz isso também, ele traz essa liberdade. Então, a nossa startup tem esse intuito. Além disso, eu também sou conselheira estratégica de uma empresa que se chama Exapro, que é uma empresa de impressão 3D, que nasceu faz pouco tempo, mas da minha família. Então, eu tô 100% voltada para essa parte de empreendedorismo, gestão, planejamento estratégico. E também sou advogada, né? Para quem não sabe, sou advogada. Já fiz uma transição, na verdade agora nem atuo mais tanto com isso. Tenho alguns processos ainda em andamento, mas acabo nem atuando mais, não pego mais novos casos, enfim. Bastante coisa, né? Faço milhares de coisas. Mas tudo isso que eu falei para vocês, na verdade, é o que eu faço, né? E eu acredito muito que pra gente conhecer alguém de verdade, a gente precisa entender o porquê essa pessoa faz o que ela faz. Então, o motivo pelo qual, né, eu faço tudo o que eu faço é porque eu sou uma mulher multipotencial. Até já gravei um podcast falando sobre isso em outros momentos. Não sei se vocês já ouviram falar o que é a multipotencialidade. Voltem lá no podcast e escutem. Mas a multipotencialidade é ter muitos talentos, né? Ter muitos interesses. E não só ter muitos interesses, mas buscar se aprofundar em cada um desses assuntos, em cada uma dessas coisas. Então eu sou essa mulher, eu gosto de estudar, eu amo estudar, eu sou até bem CDF, eu gosto de saber sobre diversos assuntos, eu gosto de saber a origem das coisas, então eu sempre busco entender as coisas de uma maneira bem aprofundada. Sou viciada em podcast, escuto muitos, faço aula de boxe há 2 anos, me apaixonei por esse esporte, tenho, sei lá, milhares de hobbies, eu amo tricotar também, adoro ler. E agora, assim, que eu já não tenho mais nada pra fazer, sabe? Tô pensando em aprender a fazer crochê, porque então a empresa SW, né, que nós abrimos, ela tem esse viés também de usar o jeans para ser crochetado, e eu quero aprender a fazer isso, porque eu preciso aprender como que eu faço o produto que eu quero vender. Então, como vocês podem ver,
Eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada no 220, assim, né? Só que quando a gente é uma pessoa assim, em algum momento isso se torna também muito pesado. Porque na mesma intensidade que eu me movimento, eu também me cobro. Então eu sou bastante autocrítica, né, comigo mesma. Então foi a partir disso tudo, que não é pouca coisa, que eu comecei a entender que eu precisaria começar a simplificar as coisas que eu faço. Para que eu consiga fazer tudo que eu gosto de fazer, eu preciso que isso seja prático, que eu criasse um sistema, um método, enfim, que me possibilitasse de maneira simples fazer todas essas coisas. Então foi nessa busca, né, por simplificar as coisas, que eu comecei a ver que essa também é uma realidade da maioria das mulheres líderes, né, empreendedoras. A gente foi ensinada que a gente tem que dar conta de tudo, e não só isso, né, a gente tem que dar conta de tudo sendo bonitas, sendo agradáveis, porque a gente não pode desagradar as pessoas, a gente tem que ser bem-humorada, né, também tem isso, e a gente tem que sorrir, porque precisa, né? A mulher, ela sofre essa pressão externa o tempo todo. Então, foi aí que eu descobri o meu porquê. Do porquê que eu queria, de fato, seguir sendo mentora de mulheres líderes empreendedoras. Porque foi nessa busca por eu tentar descobrir, né, que eu queria ser mais, né, que eu entendi que eu estava abrindo também muitas portas para mim, mas não existe coisa mais sem graça do que a gente abrir a porta só pra gente, né? Então, é muito legal a gente ter com quem compartilhar tudo isso. Então, hoje, como empresária, como mentora de mulheres líderes, eu atuo principalmente nisso, para poder abrir portas para cada vez mais mulheres, para que elas assumam então a sua própria liderança, que elas possam utilizar de todo o potencial que elas têm, né? Então eu desenvolvo hoje e guio mulheres para que elas liderem de forma mais consciente, de forma mais estratégica, né? Alinhando ao que elas têm de propósito de vida, né? Seja liberdade, seja ter mais tempo com a família, seja viajar mais, enfim. Uma apresentação não muito breve, mas eu quero muito que vocês entendam o porquê eu faço o que eu faço, antes de realmente conseguir trazer um pouco da minha visão sobre o que é essa liderança, né? Essa autoliderança que a gente precisa ter com relação à nossa vida, com relação ao nosso dinheiro, antes que a gente queira liderar uma empresa ou liderar o financeiro da nossa empresa, tá? Então vamos lá, né? Muitas mulheres acreditam que a liderança, ela só acontece quando a gente tem uma equipe, quando a gente tem uma empresa de fato consolidada, mas não é isso, não é verdade. Antes da gente liderar os outros, a gente lidera nós mesmas. Então, a gente lidera a nossa rotina, as nossas decisões, a nossa energia, a gente lidera a nossa ambição, a gente tem que ter uma liderança com relação ao nosso dinheiro, senão a gente gasta demais. A gente precisa liderar também a nossa coragem, no sentido de querer mais. A gente precisa entender toda a nossa capacidade e liderar ela para conseguir utilizar todo o potencial que a gente tem depois dentro do nosso negócio. Então, diferente do que muitas pessoas acreditam, né, a gente precisa se liderar antes, então é por isso, né, que esse workshop, que agora está virando um podcast, tinha esse nome, que a primeira equipe que você precisa liderar é a sua vida, né, você mesma. E quando a gente falha nessa liderança da nossa vida, do nosso dinheiro, né, da nossa rotina, a gente acaba falhando também na liderança do nosso negócio, né? A liderança do nosso negócio, ela é um reflexo da liderança que a gente tem na nossa vida. Então, é por isso que eu sempre falo que, primeiro é o meu CPF. Eu não falo isso porque, eu estou romantizando o fato de que você precisa se cuidar o tempo todo. Não é isso, né? Se o meu CPF não tá forte, se eu não tô me cuidando, se eu não tô conseguindo seguir a minha rotina, com certeza eu não vou conseguir seguir uma rotina de gestão, eu não vou conseguir seguir as decisões ali que eu preciso seguir dentro da minha empresa. Então, hoje o meu negócio, ele é liderado por mim,
E eu preciso estar com a minha cabeça forte, preciso estar forte para que o meu CNPJ seja forte. Então, a primeira equipe que você precisa liderar é sim você mesma. Porque dentro da gente existem muitas versões para tomar decisões ao mesmo tempo. E aí, exemplo, né? A gente tem aquela mulher que quer crescer, a gente tem aquela mulher que tem medo, a gente tem aquela mulher que sente culpa, a gente tem aquela mulher que se compara com os outros, a gente também tem aquela mulher que acaba procrastinando, às vezes demorando para tomar decisões. Então, cabe aqui a gente entender qual dessas mulheres está liderando a nossa vida e o nosso negócio hoje. Será que é a mulher que tem medo de arriscar no negócio? Se eu consigo identificar essa mulher, eu vou conseguir tomar decisões mais assertivas, seja na minha vida, seja no meu negócio. Então, tudo isso que eu falei até agora se relaciona muito com a forma que a gente lida com o nosso dinheiro e na forma como a gente lidera ele. Porque vamos lá, o dinheiro, ele não é só um número, né? O nosso dinheiro, ele também é uma história. Então, a nossa relação com o dinheiro, ela não começa quando a gente tem a nossa empresa ou quando a gente recebe o nosso primeiro salário. Começa muito antes disso. E aí, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Não sei se vocês já ouviram algumas dessas frases quando vocês eram crianças, quando vocês eram adolescentes, tá? Mas eu já ouvi muito disso. Dinheiro não traz felicidade. Ela é muito interesseira, ela é muito ambiciosa, e aí muito num sentido negativo, assim. Né? Não dá pra querer tudo. Mas fulano é tão rico que só tem dinheiro. Ou coisas do tipo, o meu tio lá é um arrogante, ele só tem dinheiro. Mas isso é muito caro, a gente não pode comprar. Quem ganha muito dinheiro acaba mudando, se tornando outra pessoa, né? E aí, cada vez que eu ouvia essa frase, que era repetida, ou alguma dessas frases, né, me corrigindo agora, eu fui internalizando pra mim que o dinheiro era algo ruim, que era feio ter dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse sucesso, enfim, eu ia me tornar uma pessoa arrogante, né? Que daqui a pouco, se eu ganhasse mais dinheiro que a minha família, isso seria ruim. E ninguém me disse isso, mas eu fui internalizando isso porque essas frases me levavam a pensar isso. Então, ser ambiciosa era algo que eu não conseguia assumir. Era muito difícil para mim dizer, não, eu sou uma mulher ambiciosa e eu quero mais do que viver essa vida que eu vivo hoje. Era muito negativo. E a sociedade como um todo olha para isso como algo negativo, né? Quando um homem fala que ele é ambicioso, todo mundo bate palma e fala, nossa, esse cara é muito bom no que ele faz, ele é ambicioso, show de bola. Mas a mulher, quando a mulher fala que ela é ambiciosa, as pessoas olham para isso como uma coisa ruim. E aí eles confundem ambiciosa com gananciosa. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente é educada assim. Desde criança nós somos educados a pensar dessa maneira, né? E não tô dizendo, obviamente, que os nossos pais nos criaram errado, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é uma questão estrutural, né? A sociedade patriarcal nos faz acreditar desde pequena que a gente querer mais é feio. Mulheres querendo mais é feio. E isso não é dito com palavras propriamente dito, né? Tipo, esta frase está dizendo isso. Não. É dito com essas frases que eu citei, de maneira indireta, né? E aí isso também é dito quando a gente ganha, por exemplo, a nossa primeira boneca, a nossa primeira panelinha. Porque as mulheres, elas são incentivadas a quê? A serem mães, donas de casa, enquanto os meninos ganham aviões, ganham caminhões, ganham carros, ganham skates, bicicletas, ou seja, coisas que vão fazer eles acreditarem que eles podem escolher ser o que eles quiserem, enquanto a mulher tem que se limitar a essas escolhas que são mães, donas de casa, sem sonhos, vamos falar assim, né? Então,
a nossa relação com o dinheiro, ela é moldada desde a nossa infância, né? Pelas frases que a gente ouve, pelos exemplos que a gente tem, pelas ausências, vamos falar assim, né? Pelos excessos que a gente tem dentro da nossa casa, eventualmente pelos medos, pelas crenças dos nossos pais que passam pra gente, e a gente vai absorvendo essas crenças, né, da nossa família. Então é por isso que a nossa relação com o dinheiro, ela vem carregada de história, né? Porque aí a gente tem várias mulheres que acreditam que o dinheiro é escasso, né? Que o dinheiro gera conflito, porque mulher querer dinheiro, imagina. Pensem comigo, há um tempo atrás as mulheres não tinham CPF. As mulheres não pegavam no dinheiro porque quem cuidava do dinheiro era o homem da casa, né? Era o provedor. Então, elas ouviram isso de que ter dinheiro, querer mexer no dinheiro é ganância, é errado, é interesseira. Outras mulheres também foram ensinadas a serem gratas pelo mínimo que elas têm. Então elas querem mais e parece que é feio falar que a gente quer mais. Parece que é feio a gente assumir que, pô, a gente quer mais. Aí as mulheres querem mais e ficam lá escondidinhas no quarto delas pensando, eu quero mais, mas eu não posso falar isso pra ninguém. Porque se eu falar pra alguém, vão me achar gananciosa. E aí o que acontece? A gente acaba abrindo mão dos nossos desejos, daquilo que a gente quer conquistar, porque é feio. Porque a gente não pode desagradar o outro. E eu vi isso acontecer na minha família, porque a minha mãe já abriu mão de muitas coisas pela família. E na maioria das vezes é a mulher que acaba cedendo, que acaba abrindo mão, né, desse querer mais. Porque quem pode querer mais é sempre o homem. E obviamente, não tô falando que esse é o caso de 100% das pessoas. Mas é a realidade que eu vi acontecer e é a realidade que eu sei que existe em milhares de famílias, né? Então, se eu tiver que dizer uma única coisa para que vocês levem do podcast de hoje, essa coisa é: ser ambiciosa não é feio. Muitas mulheres aprendem a diminuir o seu próprio desejo para parecerem mais humildes, mais agradáveis, mais boazinhas. Mas, gente, ter ambição não é feio. Até porque se fosse feio, né, o homem não ia sair gritando assim aos ventos que ele é ganancioso, que ele é ambicioso, perdão, e que ele é muito foda de querer isso. Se fosse feio, o homem não fazia isso, né? Porque, como eu falei, quando um homem fala que é ambicioso, todo mundo aplaude. Mas quando a mulher fala que é ambiciosa, ela é interesseira e gananciosa. Só que a gente precisa mudar isso. E para mudar isso, a gente precisa, antes de falar para os outros que a gente é ambiciosa, que a gente quer mais, a gente precisa assumir isso e colocar a nossa voz pra gente mesma. Porque é difícil até a gente assumir pra gente mesma que a gente é ambiciosa, que a gente quer mais. Então, eu sou uma mulher ambiciosa, mas é difícil às vezes eu falar isso, porque o outro às vezes não recebe muito bem essa informação. Só que se a minha ambição incomoda o outro, o problema é do outro, não é meu. Eu não controlo como o outro vai receber essa informação. Então, querer mais dinheiro, querer mais estrutura no seu negócio, querer mais liberdade, mais conforto, mais reconhecimento na sua liderança, mais equipe, mais descanso, ou, sei lá, mais escolhas, né? Não vai te tornar uma mulher menos humana, uma empresária menos humana, menos gentil, menos boa, mais espiritualizada. Não vai. O problema é quando a gente quer mais, mas a gente continua se comportando como se fosse feio querer tudo isso. E aí, claro, se a gente não consegue assumir isso pra gente, como é que a gente vai agir pra realmente chegar nesse lugar? Mas aí tem uma provocação. Vocês já conseguiram em algum momento falar em voz alta, sem sentir culpa, sem sentir vergonha, sem sentir insegurança? Qual é o
o valor que vocês querem ganhar mensalmente? Tipo assim, eu quero ganhar 100 mil reais por mês. Quando fala isso, não dá uma travada assim? Tipo, ai meu Deus, como é que eu vou assumir e falar os quatro ventos que eu quero 100 mil reais por mês? Parece que é feio. Tem alguma coisa lá dentro que impede a gente de falar isso, de assumir isso. Só que a gente precisa falar isso. Porque se a gente tem um propósito de crescer e a gente tem uma empresa que a gente quer que ela cresça, eu preciso de dinheiro. Porque senão eu tenho um propósito que não tem dinheiro nenhum e aí vira o quê? Um hobby. Né? Um hobby que é caro, inclusive, né? Porque daí eu pago o preço, não ganho dinheiro, não pago o custo da minha operação e aí eu viro isso aí. Nada. Não ganho nada. E muitas mulheres abrem negócios com essa paixão, com esse propósito, né? Eu quero gerar um impacto com a minha empresa. Mas se elas não têm dinheiro para continuar esse propósito, elas provavelmente vão acabar exaustas. E aí vem aquela frase, eu gosto muito, que é: não dá para viver só de amor, porque amor não paga boleto, né? Então, ter propósito, ter paixão, gostar de fazer o que tu faz, enfim, só amar o que tu faz não é suficiente. A gente precisa ter um propósito, mas a gente precisa que ele seja gerenciado, porque senão vira essa romantização da sobrecarga, que no início é tudo difícil, porque realmente abrir uma empresa e todo o caos que acontece no início, não, mas é normal. Gente, não é normal. Não é normal trabalhar 12 horas e não ganhar R$1. Não é normal, alguma coisa está errada. E não é porque a gente, sei lá, tem um propósito que é legal, né, que é bacana, que, gera impacto para as pessoas, que eu não posso ganhar dinheiro fazendo isso. Então, não adianta a gente ter uma missão bonita, querer ajudar as pessoas. O nosso negócio, ele precisa sustentar a vida que a gente quer construir. Então, o dinheiro, ele não vai diminuir o teu propósito, ele não vai diminuir o intuito do teu negócio. Ele vai te dar, inclusive, estrutura para que tu possa seguir com esse propósito para frente. E, além disso, ele também vai sustentar a vida que tu quer. Porque ninguém começa uma empresa sem pensar na vida que quer construir. Então, o dinheiro, ele não é o propósito, mas é com o dinheiro que eu construo a vida que eu quero, que eu construo a empresa que eu quero. E aí, como eu falei, amar o que a gente faz não é suficiente. E quando a gente ama profundamente aquilo que a gente faz, mas a gente não tem um retorno, a gente não sabe vender, a gente não recebe nada de dinheiro em troca, a gente passa a odiar o que a gente faz. Porque é isso, a conta não fecha. É o meu propósito, eu amo o que eu faço, mas se eu não tenho retorno financeiro na minha empresa, eu vou odiar fazer isso aqui. Porque a gente precisa do dinheiro para viver. É por isso que liderar não é só liderar uma equipe, só liderar uma empresa. Eu preciso saber liderar o meu dinheiro. E liderar o próprio dinheiro é assumir, então, essa posição de líder da nossa vida antes do nosso negócio. E quando a gente fala de liderar o dinheiro, a gente não está falando só de preencher uma planilha, né? De, eu tenho uma gestão financeira muito boa. Não. É olhar para tudo isso que eu falei, em como eu me relaciono com o dinheiro. Como eu enxergo o dinheiro hoje? Eu enxergo ele como um fim ou eu enxergo ele como um meio de eu alcançar XYZ? E eu preciso lidar com ele de forma muito madura. Porque para eu falar assim, se sobrar esse mês eu vou investir em X coisa, é porque a minha relação com o dinheiro tá errada. Não é se sobrar. Eu tenho que fazer sobrar. Só que para eu fazer sobrar, eu preciso parar de evitar essas análises. E eu preciso assumir que talvez eu realmente tenho medo de ganhar mais. Porque a gente falou do medo, né? Mas assim, existe o medo de dar errado, de eu não ganhar dinheiro,
Mas também existe o medo de dar certo. Tem o medo de se essa ideia maluca aqui que eu tive der certo, o que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir sustentar isso aqui? Será que eu vou ter as ferramentas e a maturidade necessária para lidar com isso, se isso aqui que eu tô pensando der certo, de fato? Então, é por isso que é importante a gente ter essa clareza sobre a nossa relação com o dinheiro e liderar isso de maneira adulta. Somos adultas. Criança que evita as coisas. Adulto não evita. Então, eu preciso saber quanto que eu quero ganhar. O que eu preciso mudar para eu chegar nisso? Porque tem muita liderança, né, muita empreendedora que erra justamente aqui. Daí o que faz? Ela evita olhar para o financeiro porque ela não domina os números. Ela evita. É melhor eu evitar. Ou evita vender porque, eu não quero parecer chata. Eu não quero parecer insistente. Eu não vou oferecer o meu serviço pro meu amigo porque ele vai me achar ridículo. Cara, se tu não oferecer o teu serviço, se tu não for a chata e tentar fazer o teu negócio acontecer, quem que vai fazer por ti? Ninguém vai. Não vou aumentar o valor do meu serviço, do meu produto, porque as pessoas não vão comprar. Tá, mas peraí, essa é uma conclusão que tu tá tendo? Ou é uma coisa que te falaram do tipo, se tu aumentar o teu preço, eu não vou comprar de ti? Não. É uma percepção que a gente tem equivocada com base nas nossas crenças, com base na nossa visão e na nossa autopercepção. Lá no fundo, eu acredito que eu não mereço aumentar o preço do meu serviço. É por isso que eu não aumento. Mas tá errado. O primeiro passo é a gente assumir que a gente quer mais e que a gente pode querer mais e que a gente merece querer mais. Então, a gente precisa conduzir esse nosso medo, digamos assim, para que ele pare de decidir pela gente. E assumir que a gente quer mais, ter essa coragem de dizer eu sou uma mulher ambiciosa, é um ato de liderança. Porque talvez tenha alguém no teu ciclo de amigas ou dentro dos grupos que tu participa que tá só esperando alguém dizer eu também quero mais, para ela poder dizer também que ela quer mais. Eu sempre falo que quando uma mulher se posiciona, é a melhor coisa do mundo porque ela consegue fazer com que outras mulheres se sintam encorajadas em se posicionar também. E aí, às vezes, a gente fica com essa vergonha de se posicionar porque a gente acha que vai parecer ridículo. Mas talvez alguém esteja te olhando como um exemplo, como uma influência, e aí tu tá aí calada, não fala nada. Poxa, se tu puder impactar a vida de alguém, de uma pessoa que seja, já não valeu? O que eu quero deixar pra vocês, assim, num sentido bem, meio papo coach, assim, né? Hoje foi meio papo coach. Mas era bem reflexivo, porque às vezes a gente tá com o nosso negócio que ele não vai pra frente, que acontece alguma coisa, a gente não consegue lidar ali com alguma adversidade. Cara, caos faz parte do processo, né? E a gente não entende o porquê que aquilo tá acontecendo. E eu falo por experiência própria, porque eu me questiono muito isso. O que eu tô fazendo de errado? Ou o que tá faltando? Ou será que eu tenho que me esforçar mais? Será que eu tenho que fazer mais? Mas no fundo, é muito mais uma percepção minha e muito mais uma visão que eu tenho, talvez até distorcida do que realmente está acontecendo, do que de fato algo que eu esteja fazendo errado. Às vezes é só a nossa ansiedade, a gente querendo que as coisas aconteçam na hora que a gente quer. Então, o dinheiro, ele vem muito desse lugar. Ninguém começa a empreender porque eu amo o que eu faço, então eu quero só empreender e eu amo isso. Não, as pessoas querem ganhar dinheiro. Precisamos do dinheiro para viver. Mas não é um fim dentro da tua empresa. Precisa ser um meio para que tu alcance todas as coisas que tu quer. Só que a gente precisa entender qual que é essa relação, da onde vem essas nossas travas, digamos assim, né? E é isso, né? Nem sei como encerrar esse podcast. Foi tantas coisas, reflexões. Tinha preparado um texto super bonito aqui, mas no fim das contas é assim que funciona, né? A gente começa a falar sobre isso em voz alta e a gente começa a entender que tem outras coisas que norteiam aí essas nossas crenças,
a nossa visão sobre negócio, a nossa visão sobre o que é o dinheiro. E é da nossa educação, é estrutural. Mas o que eu quero dizer é que não é feio a gente querer mais, não é feio a gente ser ambiciosa. Se você é uma pessoa ambiciosa, cara, que bom. Porque a maioria das pessoas é acomodada. E o pior, não é só acomodada, mas coloca o insucesso na culpa dos outros. Eu já falei com empresárias que me disseram que elas não conseguiram crescer os seus negócios porque o mercado tá ruim. Gente, o mercado tá sempre ruim. Se eu for esperar para o mercado tá bom para fazer alguma coisa, eu vou esperar para sempre. Ah, o governo não sei o que. Gente, desculpa, mas essa é uma questão que não dá pra gente controlar. Então, se a gente fica colocando o sucesso do nosso negócio, o sucesso da nossa vida nas costas dos outros, o governo não ajuda, beleza, mas o governo nunca vai ajudar. Dificilmente isso vai acontecer. É algo que foge do controle dos empresários. Isso foge do nosso controle. É porque as pessoas não apoiam os pequenos empreendedores. É uma obrigação das pessoas ajudar os pequenos empreendedores? Peraí. Ai. Minha cadeira desceu. Galera, é o seguinte, tá? Estava eu aqui, agora no final do podcast, indignada, fazendo uma super lição de moral e simplesmente armazenamento cheio nessa coisa do meu celular aqui. Então, só pra gente fechar aqui, quero dizer que você, empresária, não coloque a sua responsabilidade no outro, tá bom? Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho sobre a minha visão dessa parte de liderar o dinheiro, de liderança também, porque a liderança não é só ter uma equipe, ter uma empresa, enfim, né? É a gente conseguir liderar a nossa vida. Então, já fica aqui o convite para vocês continuarem me acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no meu Spotify, para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos e para que esse conteúdo chegue para cada vez mais mulheres, para cada vez mais empresárias, para cada vez mais líderes que vão conseguir utilizar nas suas vidas, nas suas empresas, enfim, terem insights, terem alguma lição, algum conselho, enfim, porque, cara, tá todo mundo lutando, tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então, aceito sugestões, aceito críticas construtivas, críticas destrutivas, por gentileza, aguarde pra você. E é isto, tá bom? Gente, muito obrigada. Um beijo, até a próxima.